O vídeo de hoje é uma das teorias que vocês mais pediram em relação a Game of Thrones e também que conversa um pouquinho com essa outra série, né, de 6 vídeos aí que a gente já postou de outras teorias, falando também desse universo maravilhoso. E o tema de hoje é: Tyrion Lannister é na verdade um Targaryen? E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é mais uma teoria de Game of Thrones para especular se o Tyrion, na verdade, é um Targaryen. Ele seria também irmão da Daenerys, do Viserys e do Rhaegar, e a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo aqui e darem uma olhadinha nessas outras redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Bom, antes da gente falar do Tyrion em si, a gente tem que contextualizar a relação que o Tywin Lannister, né, que é o suposto pai do Tyrion, tinha com o Aerys II, que é o Rei Louco, que é o pai da Daenerys e que seria o pai do Tyrion também, de acordo com essa teoria. Eles cresceram como grandes amigos, inseparáveis, tanto que quando o Aerys se torna rei, ele coloca o Tywin como irmão do rei, né? E o Tywin, ele foi o irmão do rei mais novo que teve em Westeros ali naquela época, até aquela época, e foi um dos mais eficientes também. Então eles cresceram muito o reino ali juntos, só que o tempo passou e as pessoas começaram a falar pela cidade aí, burburinho, né, aqueles burburinhos que sempre tem em Westeros, de que quem governava era na verdade o Tywin, por conta de toda a eficiência dele em todos os assuntos diplomáticos ali. Ele conseguiu diminuir imposto, ele conseguiu ser adorado tanto pelos comerciantes ricos quanto pelas pessoas, né, de Fleabottom lá, da Baixada das Pulgas e tudo mais. Todo mundo gostava do Tywin porque ele era realmente muito inteligente e muito sábio nessas questões políticas. E isso começou a incomodar o Aerys, que era muito... Nessa época ele não era feio, ele não era o rei louco ainda, né? Ele era um rei bastante promissor até, só que ele era meio arrogante, né? O ego dele era muito alto e ele não suportou ver o Tywin ganhando toda essa popularidade. Então já começa por aí que eles foram de grandes amigos a ter uma relação um pouco estremecida. Uma outra coisa é que o Aerys, ele casou com a Rhaella, né? Que é a irmã dele, e eles casaram por conta da profecia da Canção de Gelo e Fogo. Eles não tinham aquela paixão que outros Targaryen tinham por seus irmãos ali, como o caso do Viserys e da Aemma, né? Ela não é irmã dele, mas ela também é uma Targaryen e eles cresceram juntos e se amavam muito. Então a gente vê na história alguns irmãos Targaryen que já desde pequenininho sabem que vão casar e eles se tornam inseparáveis. Não era o caso da Rhaella com o Aerys, né? Mas eles se casaram ali para que essa profecia se concretizasse e eles tiveram um filho. O primeiro filho deles é o Rhaegar Targaryen. Nasceu saudável, maravilhoso, se tornou um dos príncipes mais queridos da história de Westeros também. Era um grande guerreiro, né? Ele gostava muito de profecias e tudo mais. Depois de nascer o Rhaegar, o Aerys não conseguiu ter mais filhos saudáveis. Então, diversas vezes a Rhaella tentou ali ter outros filhos. Ela se esforçou muito para dar mais herdeiros ao Aerys, só que eles nasciam natimortos e tudo mais. E há quem pense, né, que isso era uma punição divina por todas as traições que o Aerys cometia contra a sua esposa. Ele transava com todo mundo que ele via ali. Vocês estão vendo House of the Dragon agora, o Aegon, basicamente, é o que ele fazia ali. Ele também era uma pessoa nada fiel à sua amada, ele traía ela com as damas de companhia e com diversas pessoas ali da Fortaleza Vermelha. Qualquer pessoa que interessasse o Aerys, ele ia lá e trairia a sua esposa com essa pessoa. E por conta disso, a Rhaella, ela mandou embora da Fortaleza Vermelha diversas damas de companhia, né? Diversas amigas dela ali. E uma dessas amigas foi Joanna Lannister. Joanna Lannister, que depois se casaria com Tywin Lannister e teria aí seus filhos gêmeos. Mas antes da gente chegar nessa parte, vamos falar um pouquinho dessa relação. A gente nem sabe se eles chegaram a transar mesmo, né? O Aerys com a Joanna. Mas ela foi mandada embora ali pela Rhaella, como diversas outras. Então poderia também ser um pouco da paranoia, de, tipo, ela já foi traída tantas vezes que ela começou a achar que o Aerys também traiu ela com a Joanna, porque o Aerys, ele tinha certa obsessão ali também pela Joanna Lannister. Então a gente não sabe se a Joanna também chegou a se deitar com Aerys. Possivelmente nessa época sim, até porque o rei conseguia tudo que ele queria. Aí depois que a Joanna, ela sai lá de Porto Real, vai pra Casterly Rock, ela se casa com o Tywin Lannister. Eles são primos. Joanna Lannister e Tywin Lannister são primos e ela era a única pessoa que fazia o Tywin rir, né? O Tywin realmente amava ela. Então, enquanto o Tywin estava casado com a Joanna, o Aerys estava casado com a Rhaella e o Aerys não conseguia ter filhos.
os bebês dele continuavam nascendo natimortos. É o que a gente tá vendo aí, que a gente viu, né, no primeiro episódio de House of the Dragon, basicamente acontecendo com a Aemma. Ela fala pro Viserys que ela não aguenta mais tentar ter filhos e todos eles nascerem e morrerem rápido, ou nem chegarem a nascer com vida e tudo mais. Então basicamente era isso que acontecia aqui também. No caso do Viserys e no caso do Aerys, especula-se que é por conta das traições, porque depois, no futuro, ele tem o Viserys e a Daenerys ali saudáveis, num momento em que ele fala que pararia de trair, né? Mas também acredita-se que esses nascimentos são consequência dos incestos que os Targaryen cometem desde sua origem, né, para manter o gene puro e tudo mais. Depois que o Tywin casa com a Joanna, eles têm gêmeos extremamente saudáveis, Cersei e Jaime Lannister, e isso já foi uma outra coisa que incomodou muito o rei Aerys, né? Se ele já tinha ciúme do Tywin porque todo mundo via o Tywin como o verdadeiro líder, imagina ele tentando ter filho, não conseguia de jeito nenhum, e aí vai o Tywin em casa e já tem logo gêmeos, né? Ele ficou muito puto, e aí ele começava a dar algumas alfinetadas no Tywin, quando ele falava, por exemplo, ó, quando as crianças crescerem um pouco, traz elas com a Joanna aqui, porque faz tempo que eu não vejo Joanna, né? E aí o Tywin ia ficando puto. E aí, vida que segue, né? Chegou um momento que o Aerys foi com o Tywin pra Castle Rock, né? Que é a casa dos Lannister. Passou uns 6 meses lá governando de lá. Voltou pra cá, nada rolou, beleza. Ele ficava fazendo alguns comentários que incomodavam o Tywin em relação a Joanna. Mas, vida que segue. Chegou a hora que o Aerys anunciou um grande torneio em Porto Real. E aí veio todo mundo, né, pra corte ali, inclusive a Joanna Lannister. E aí teve um momento aqui bastante tenso entre o Aerys e o Tywin, que ele fez um dos comentários mais repugnantes aqui. Ele já era uma pessoa muito pior do que no começo. No começo eles eram amigos, ele era um rei promissor, amado pelo povo. Depois ele foi ficando cada vez mais detestável, e ele chegou a perguntar para o Tywin se os seios da Joanna Lannister continuavam durinhos mesmo depois dela amamentar os gêmeos. Repugnante ao extremo. O Tywin achou isso uma ofensa. A Joanna estava presente também na situação, e nesse momento o Tywin falou, mano, não dá mais, eu não quero mais ser mão do rei. Só que o Aerys não deixou, né, ele não permitiu isso, e aí, um ano depois deste torneio, nasce uma criança, Tyrion Lannister. E o Tyrion dos livros, é bem importante a gente pontuar isso aqui, ele é muito diferente do Tyrion que a gente vê na série. Na série o Tyrion é gato e tudo mais, tem a barbinha feita, o cabelo dele é muito parecido com o do Jaime e da Cersei, os olhos dele são da mesma cor, né? Só que nos livros é bem diferente. Ele é descrito nos livros como nascido mal formado, né? Como tem um nascimento mal formado, como diversos filhos do Aerys já haviam tido antes. Ele tem um olho de cada cor nos livros também, o que indica que não tem um gene puro ali, né? Se o Tywin tivesse tido um filho de novo com a Joanna, que são Lannister os dois, os olhos também provavelmente seriam da mesma cor. Então ele tem um olho de cada cor, e ele tem um cabelo diferente dos cabelos da Cersei e do Jaime. Enquanto a Cersei e o Jaime têm cabelos dourados, né, aquele loiro forte, os do Tyrion eram descritos como loiros quase brancos, né? Então aí a gente já, vocês estão vendo a imagem aí de como ele é nos livros, bem diferente do que é da série. Aí isso tudo vai funcionando como pista para indicar que ele realmente é fruto de provavelmente um estupro que o Aerys causou na Joanna nesse tempo em que ela estava lá em Porto Real no torneio. E em relação aos olhos, um de cada cor, isso não indica só que é mistura de genética ali, né? Não indica só que, tipo, são duas famílias. Indica também, um outro ponto para essa teoria, é que tem uma bastarda Targaryen muito famosa nos livros, na história de Westeros, que se chama Shara Sistar, que também tem um olho de cada cor. Ela é confirmada uma bastarda Targaryen, diferente do Tyrion, mas ela tem esse aspecto também de ter um olho de cada cor, então isso também aponta muito pro fato de Tyrion ser, sim, filho do Aerys com a Joanna. A repulsa do Tywin por ele também é isso, né? Chega momentos, até na série a gente chegou a ver, que ele fala que o Tyrion não é filho dele. Nos livros ele fala, você não é meu filho, eu não tenho como provar, mas você não é meu filho. Então tudo isso indica que ele talvez soubesse, ou ao menos suspeitava, que o Tyrion era, na verdade, fruto de um estupro que a Joanna sofreu. Então, além dele não ser filho do Tywin, quando o Tywin via ele lembrava de que o Aerys estuprou a sua amada esposa, a única pessoa nos 7 reinos que conseguia fazer o Tywin sorrir, né? Além de que, quando o Tyrion nasce, a Joanna ela morre no parto, né? Então, tudo isso complica a relação dos dois, só que algumas evidências pró-Tywin, eu acho que o Tyrion é um Targaryen de verdade, tá? Eu acho que todas essas evidências aqui deixam isso mais do que claro.
Ainda tem mais coisa, tá, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes tem uma Pro-Tywin aqui, que a irmã do Tywin chega a falar com o Jaime Lannister. Ela fala, ó, você acha que você é o filho do Tywin, mas o filho dele, de verdade, é o Tyrion, porque mesmo que eles se odeiem, a cabeça deles funciona do mesmo jeito. Isso, né, a forma de se pensar politicamente falando, é algo que o Tyrion pode ter adquirido ali de criação mesmo, não algo genético, né? Então por isso que eu acredito muito que o Tyrion ele pegou o melhor do Tywin nesse sentido diplomático da coisa, mas que ele é sim um Targaryen. Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui que o Tyrion tem e que é característica dos Targaryen são aqueles sonhos que a gente pode chamar de sonhos proféticos. O Viserys até em House of the Dragon chega a falar com a Alicent, ele fala: Many in my line been dragon riders. Very few among us have been dreamers. Não são todos os Targaryen que têm esses sonhos, por exemplo, o Daemon nunca demonstrou ter algum sonho desse tipo, mas o Viserys sim, a Rhaenyra não demonstrou ainda ter sonho desse tipo, mas a Daenerys sim, né? Então a gente vê que alguns Targaryen têm esses sonhos, o Aegon teve um sonho, a Daenerys teve um sonho lá, que foi ainda na época da Valyria, que ela previu que a Valyria ia ser destruída e tudo mais. Então alguns Targaryen na história têm esses sonhos proféticos, né? E o Tyrion sonhava muito com dragões e tudo mais, antes dos dragões terem retornado com a Daenerys. Então isso é uma indicação de que esses sonhos dele também eram de certa forma profecias, algo exclusivo dos Targaryen. Então, com todas as evidências aqui pra vocês, o cabelo do Tyrion, que é diferente do da Cersei e do Jaime, ele é um loiro mais pro branco, ele ter um olho de cada cor, ele ter nascido, conforme descrição dos livros, com má formação, né, malformação aí, algo que acontecia com muitos dos filhos que o Aerys tentou ter ao longo de sua vida depois do nascimento do Rhaegar. Também essa obsessão do Aerys pela Joanna e contra o Tywin indicam que ele poderia sim ter forçado uma situação para que isso acontecesse. Então, por conta de tudo isso, o Tywin tem aquele ódio do Tyrion e eu quero saber de vocês. Gostaram dessa teoria? Acham que ela pode ser verdade ou não? Comenta aqui embaixo para eu saber se vocês concordam ou não com essa bomba, né, de Tyrion ser um Targaryen. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.